Eu fui vítima de violência sexual, eu sou uma sobrevivente. Passei por isso durante 17 anos da minha vida, iniciando aos 2 anos de idade, indo até os 19 anos de idade. E quando isso aconteceu comigo, eu não sabia o que era. Eu precisei sair do ambiente onde eu estava e encontrar pessoas que sabiam lidar comigo para falar, olha, isso se chama violência sexual. E foi quando eu percebi que a maioria das vítimas não sabiam o que estava acontecendo, né? Quero chamar aqui, primeiro, a Thaís, do Instituto Basta. Pode dar uma salva de palmas para ela. Bom dia. Thaís, obrigada por estar aqui. Conta pra gente o que é o Instituto Basta, o que vocês fazem. Bom dia. O Instituto Basta é uma organização social que luta em defesa dos direitos humanos fundamentais e nós trabalhamos especificamente contra a violência sexual e o tráfico humano. E o que vocês fazem? Como é que vocês atuam nessa causa? Hoje a nossa sede fica em Vitória, Espírito Santo, a minha cidade, e nós atuamos em todo o Brasil e também fora dele, né? Então nós temos, por exemplo, campanhas nacionais de conscientização, como Maio Laranja, a campanha do tráfico humano. Nós temos o acolhimento às vítimas, oferecendo suporte jurídico, psicológico, social e espiritual às vítimas. Nós temos clube de leituras, rodas de conversa, grupos terapêuticos e milhares de outras coisas, né? Como publicações também de livros, artigos. Nós temos podcast, YouTube, temos bastante coisa para que a gente consiga levar, não só combater, mas também prevenir, né? O nosso objetivo é que nem aconteça, que o nosso trabalho não seja necessário mais, né? Essa é a nossa visão. Thaís, esse é um assunto tão importante, mas tão delicado. Por que você se envolveu? A sua história com esse assunto e por que você é uma das líderes nesse instituto? Eu falei um pouquinho no culto anterior, né? Eu fui vítima de violência sexual, eu sou uma sobrevivente. Passei por isso durante 17 anos da minha vida, iniciando aos 2 anos de idade, indo até os 19 anos de idade. E quando isso aconteceu comigo, eu não sabia o que era. Eu precisei sair do ambiente onde eu estava e encontrar pessoas que sabiam lidar comigo para falar, olha, isso se chama violência sexual. E foi quando eu percebi que a maioria das vítimas não sabiam o que estava acontecendo, né? A gente sabe que grande parte dos abusos sexuais acontecem dentro de casa por pessoas que deveriam cuidar. Então, uma criança ela não sabe diferenciar. Se você bate nela e fala que isso é amor, ela vai acreditar, né? Vai crescer acreditando que aquilo é amor. Então, foi o que aconteceu comigo. E quando eu saí desse ambiente, eu pude perceber o que aconteceu. E eu falei, ok, agora ninguém mais vai passar por isso. Então, eu quero lutar contra isso. Naquele período eu não sabia muito bem o que fazer, não tinha experiência nenhuma, mas eu comecei a ir nos locais, a falar, né, dar palestras. Muitas pessoas não queriam ir, eu falo até sobre isso no livro, porque elas falavam, eu nunca sofri violência sexual, para que eu vou em uma palestra sobre isso? E ao final dessas palestras, muitas pessoas, se não a maioria das pessoas que assistiam, voltavam e falavam, olha, eu passei por isso, eu só não sabia dar nome. Então, eu iniciei compartilhando o meu trabalho, eu sou missionária há 9 anos, o Instituto tem 6 anos, e eu comecei a compartilhar o meu trabalho na internet, a missão também, e muitas pessoas foram vindo, tanto querendo ajudar, trabalhar com isso, quanto também receber ajuda, né, as vítimas. E depois que cresceu tanto, a gente fundou o Instituto Basta. Então, hoje nós trabalhamos aqui no Brasil e também fora dele. Thaís, primeiro eu quero agradecer, porque pela sua coragem de falar abertamente, eu sei que é difícil, e agradecer por você sentir um lugar de segurança para poder compartilhar tamanha dor. E eu sei que, por um lado, você já elaborou isso, já cuidou desse... O Senhor me curou. O Senhor curou. Mas, geralmente, a gente foge das coisas da nossa Babilônia. Você poderia ter superado, seria extremamente legítimo você ir para uma outra causa, uma causa de vida, porque muitos que estão aqui, isso eu já reparei, já percebi ao longo do meu ministério, passam por isso, ou escondem, ou nem o cérebro lembra para se proteger. E é muito difícil encarar um passado de vulnerabilidade desse jeito. Por que você se envolveu
com isso? Quando a gente vê uma vítima de violência sexual que trabalha com isso, a primeira coisa que a gente pensa é ela trabalha com isso porque ela passou por isso, né? Mas, na verdade, eu trabalho com isso porque eu ouvi a voz de Deus. Então, o Senhor, Ele me deu uma palavra e é por isso que hoje eu me encontro aqui. Não é por conta da minha história, né? É porque eu ouvi a voz de Deus. Então, cada um de nós temos um chamado, tem algo, né, que queima no seu coração. E a única coisa que a gente precisa para transformar o mundo é ouvir a voz de Deus e obedecer. E é o que eu tenho tentado fazer. Então, não é pela minha história, como o senhor falou, né? Eu poderia estar seguindo uma outra carreira, fazendo outra coisa, mas o Senhor me chamou para ser missionária e trabalhar especificamente, não só com as vítimas, porque a minha visão não é de trabalhar com as vítimas específicas, mas trabalhar com os abusadores, com os traficantes, porque eu quero ir à raiz do problema. Então, a gente tem um dado que pedófilo ativo, ele consegue abusar durante 40 anos mais de 1.300 pessoas. Então, por que eu vou ficar esperando que essa pessoa abuse essas vítimas e acolha essas vítimas se eu posso ir até essa pessoa, né? E o evangelho, ele não é só sobre ir pelas vítimas, é sobre isso pelos abusadores também. É difícil falar isso, mas a verdade é que a justiça ela não pertence a mim, ela pertence ao Senhor. Então, nosso trabalho precisa ser guiado não por sede de vingança, mas por sede de justiça que pertence a Deus. Obrigada, Thaís. Fala só, antes de ir embora, fala um pouquinho do que vocês fazem lá na Europa e como que é o trabalho de vocês. Ela tá guardando. Eu olhei para você continuar as perguntas, né? Está escondendo o ouro. Então, na Europa, eu estou na Europa porque eu sou missionária, né? Então, Deus ele vai me enviando aí para os locais. E tem 3 anos que eu trabalho na Alemanha. Eu tenho trabalhado nas zonas de prostituição. Então, meu trabalho é específico dentro dos bordéis. Nós temos equipes que trabalham em diferentes áreas. Então, por exemplo, quem trabalha nas casas com as vítimas, eu nem sei o que faz e onde é os endereços, porque eu trabalho na linha de frente. Então, a gente tem alguns protocolos de segurança. E o meu trabalho é ir dentro dos bordéis e conversar com essas mulheres, né? Tentar gerar realmente um relacionamento para que a gente chegue ao ponto de resgatá-las. É um trabalho que demora. Hoje eu já tenho abertura dentro dos bordéis. Os traficantes, eles gostam de mim, de certa forma. Então, você não entra em um bordel de qualquer jeito, você precisa pedir autorização. E durante 3 anos nós fizemos esse trabalho. No início foi um pouco agressivo o trabalho, foi um pouco difícil, mas hoje eu já consigo entrar em qualquer bordel. E não, falta o número 44, gente, orem aí por esse prédio. A gente não conseguiu entrar nele ainda. Desconfio que tenha tráfico de crianças lá. Mas a maioria nós entramos e é isso que eu desenvolvo, né? Eu acho que eu tenho uma abertura um pouco maior, porque eu falo espanhol, eu sou do Brasil, da América Latina, então muitos dos meus colegas falam alemão ou romênio, enfim, outras línguas, não falam espanhol, e por conta disso as meninas se abrem um pouco mais comigo, eu estou com saudade delas, tenho que voltar. Então é esse o trabalho que nós temos feito. Mas explica um pouquinho sobre o tráfego, que você falou que não dá para só tratar aqui no Brasil, você tem que fazer um negócio internacional. Isso. O tráfico humano é um problema internacional, né? Um problema global. Então, hoje nós temos mais escravos no mundo do que em qualquer outro momento da história. A gente já ultrapassamos a marca de 50 milhões de pessoas que hoje vivem em situação de escravidão. Então, a escravidão colonial, como a gente conhece na escola, por exemplo, tem um número menor do que hoje. Então, a escravidão moderna já passou. O tráfico humano ele é o 3º maior crime organizado do mundo. E a previsão é que eu acho que ele já está em 2º lugar, se eu não me engano. Eu preciso ler ainda os artigos. Mas a previsão é que ele passe o tráfico de armas e de drogas. Então, por exemplo, na escravidão colonial, para você ter um escravo, você pagava ali em torno de $1.000, um pouquinho mais. Hoje, para você ter um escravo, você consegue pagar menos de R$40. Então, hoje, a pessoa é vista como um produto que usa e descarta. Não tem problema matar um escravo hoje, sabe? E a maioria vai para a exploração sexual. Então, uma mulher... Me conta só um pouco mais lógico, assim, uma mulher vai de alguma forma para um outro país, se não consegue ter recursos para voltar, se sente endividada e, por ser endividada, fica presa numa prostituição no local. Existem várias formas que o tráfico humano acontece, né? Normalmente, para exploração sexual, pode acontecer, por exemplo, através da internet. Então, você conhece alguém e, estou apaixonado, vem aqui para o meu país. E muitas dessas mulheres vão, por exemplo, antes de eu vir aqui para o Brasil, eu estava com uma brasileira. Ela não me contou tudo ainda, porque demora até eles contarem, mas ela falou, olha, eu estou aqui dentro do bordel por conta de um relacionamento abusivo. Então, pelas minhas investigações, ela conheceu um rapaz, foi para a Europa, começou a namorar,
namorar e depois de um tempo ele virou o cafetão dela e hoje ela está dentro do bordel. Então, muitas pessoas são enganadas, né? O tráfico humano, ele usa o seu sonho. Então, às vezes, a gente pensa assim, são pessoas pobres que estão nessa situação. Não, existem doutores, mulheres extremamente inteligentes, homens que vão para esse lugar. Na Europa é muito comum meninos que vão para jogar futebol, por exemplo, que chegam lá e são traficados para trabalho laboral. Então, o traficante, ele sabe reconhecer o seu sonho, seja ele emocional, econômico, enfim. E ele vai usar isso para te pegar e usar você, sabe, a sua vulnerabilidade. Última pergunta. O que você, de tantas coisas, o que mais a sua instituição evoluiu na aceleração que a gente fez, que você participou agora? Nós nos tornamos mais profissionais, né? Vocês sempre falam, né? Vocês não são ongueiros, são empreendedores sociais. Então, isso nos ajudou bastante. Eu sou missionária, então eu comecei a fazer porque eu tinha vontade, mas eu não tinha essa estrutura. Olha, tem que ter a liderança, tem que ter a gestão, né? O financeiro, tudo bonitinho. E a Glocal trouxe essa visão para que a gente consiga atuar e alcançar mais pessoas, né? Não adianta só a força de vontade ou só querer ajudar. Você precisa saber como ajudar, né? Saber as estratégias. E o tráfico humano é um crime organizado. Então, os criminosos, eles estão muito bem organizados, eles sabem girar a economia. Então, nós, como igreja, como empreendedores sociais, precisamos saber também, e a Glocal nos ajudou nisso. Obrigado, Thaís. Uma salva de palmas.